Fala pessoal, hoje mais uma vez mesa posta, né? E eles falam que na casa de crente tem fartura, eu posso comprovar isso, que eu acabei de comer e já tem essa mesa desse tamanho aqui, né? E eu quero muito que você seja muito bem-vindo, assim como eu vou deixar essa galera aqui se apresentar. O Samuel vocês já conhecem, já faz parte das terças-feiras aqui com hora 7, mas vou começar deixando meus convidados aqui, os nossos convidados se apresentarem, né? Vamos lá, tá com você aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, Jonathan Calisto aqui, conhecido mais como Calisto. Primeiramente eu quero ser grato a Deus por estar participando desse podcast, grato ao Martinelli, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Ser grato ao Samuel, bombado. Eu conheci ele magrinho, né? Hoje ele tá. Fiquei surpreso quando eu vi ele aqui. Depois eu te passo a senha. Fechou. Ser grato a vocês pelo convite. Ser grato ao Caetano, que me acompanha. Logo ele vai se apresentar aí. Grato a cada um que está aqui nessa tarde. Muitos me conhecem. Olha, assistindo famoso, né? Todos que me conhecem já conhecem o Calisto como um ministro de louvor, produtor musical, diretor vocal, arranjador vocal. Estamos aí para fazer o melhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, levando a palavra dele cantada. E é isso. A gente vai conversar bastante ainda, mas só para vocês conhecerem um pouquinho de quem é o Calisto. Agora é com você, Caetano. Isso aí. Contigo. Paz, pessoal, tudo bom? Meu nome é Caetano, sou músico, vim acompanhando o Calisto aqui. É uma honra estar nessa mesa, me puxaram aqui, né? Mas assim, é uma honra conversar com vocês, bater um papo. Com certeza Deus vai falar através da vida de todo mundo aqui. Amém. Muito bom. A gente, quando o Samuel sempre falou de você, cara. Fico feliz. Tá vendo só, cara? Um fã de carteirinha, né? E assim, numa dessas conversas, quando a gente começou, na verdade, o projeto Hora 7, a gente abriu com o pessoal da banda, falou assim, ó, faz indicação das pessoas que você gostaria de ver sentado nessa mesa, né? E eu lembro que ele falou do seu nome. Isso. E aí eu peguei e falei, cara, legal, né? Mas assim, pela distância e tudo, dependia muito de que tudo colaborasse para que isso acontecesse, e aconteceu. Sim. Né? Ele me mandou mensagem e falou para mim assim, falou, Martinelli, ó, ele vai estar aqui, vai estar... Não, primeiro tem um problema de comunicação terrível, né? Ele me mandou um post de um evento. Eu falei, o que é isso? E aí, tô bem de boa lá em casa, ele me mandou o post do evento e falei assim, até ele falar o que era, né? Eu fiquei olhando, tentando entender. E aí ele falou, cara, ele vai estar aqui próximo da gente, né? Vamos entrar em contato. Aí foi quando eu mandei a mensagem para você. E muito feliz por vocês terem aceitado, né, o convite, poder estar aqui com a gente. Eu quero assim, explorar o máximo possível da história de vocês, porque essa mesa aqui é para isso, para contar histórias. E é lógico que a primeira pergunta que eu quero fazer é aonde surgiu o Calisto, né? Quem é o Calisto? Na onde nasceu? Filho de quem? Mineiro tem muito isso. Filho de quem? Filho de quem você é? Não, eu tô acostumado com isso, porque minha família é toda mineira, né? Minha família é toda de Ubá. Ubá, sim. Não sei nem onde fica Ubá, é longe daqui? É longe. É lá na roça mesmo? É longe. Eu cresci comendo quiabo cangu, não é polenta, né? Quiabo a comida mineira, todo mundo que fala de mineiro lembra da comida. Eu, Calisto, sou filho da Célia Elisa Calisto, sou filho criado por mineiros, né? Família de mineiro. Nasci em 95, já entreguei minha idade, 30 aninhos de idade, olha só. Mas tá bom, hein? 30 anos de idade. Gente, por que eu tenho dificuldade de falar de mim? Eu tenho vergonha. Mas não é só você, não. Todo mundo tem dificuldade de falar de si. Olha, assim, quando acabou o programa do Sou Raul, né, que eu fui participar do podcast Voz Amplificada, da Ariane, ela fez a mesma coisa. Fale sobre você, eu fiquei... Mas você já reparou que a gente nunca fala da gente? Verdade, né? Por isso, quando a gente é perguntado, essa trava, né? A gente tem mania de ficar falando dos outros. Mas é interessante isso. Mas para continuar, moro em São Paulo, né? Nasci e cresci na cidade de Mauá, moro lá até hoje. Cristão desde berço. Na verdade, minha mãe conheceu a Cristo quando eu tinha 5 anos de idade, e desde ali eu entrei para a igreja e estou até hoje, né? Que legal. Na igreja que a gente congrega hoje, eu e o Caetano, estou lá já há
mais de 20 anos, acho que 23 anos congregando na nossa igreja. Então, cresci no berço evangélico, cresci na igreja, cresci correndo nos corredores, louvando no grupo das crianças, adolescentes, jovens, e continuo até hoje lá. Esse é o Calixto, né? Aldo Carreiro tem já falando um pouco mais como que surgiu a música, mas o Calixto vem com base é isso. E é legal você falar disso, porque a gente tem uma dificuldade hoje de ter essas histórias, né? Sim, Da pessoa que nasceu, cresceu, que tem as raízes ali, que tem, né, aquela base montada ali, porque hoje em dia se muda muito, se troca muito. Inclusive, eu tenho um amigo lá em Mauá, mandar um abraço aqui para o Fernando, né, que é lá de Mauá, e a gente vê muito essa questão, tanto de mudar geograficamente de lugar, você procurar em Pouso Alegre, a maior parte da população em Pouso Alegre não é de Pouso Alegre, é de São Paulo, do interior de São Paulo. Tanto é que eu sou de Campinas, a minha esposa é de São Paulo, né? Mas a 80% da população começa a ter, acho que, gente nascida aqui, criada e tal, algumas raízes, né? Que são poucas, acho que o Carlos, né? Carlinhos, você é daqui? E a partir de 2000, dos anos 2000, aí começa a ter o pessoal nascido aqui. Mas, no geral, era geralmente o pessoal do interior de São Paulo. Eu quero saber do Caetano, né? A questão do músico, né? A gente sofre como músico, não sofre, Caetano? Sofre. Dizer que músico nem pro céu vai. Não, o músico ele vai passar na beiradinha. Um cara da mesa de som não vai. O cara da técnica de som não vai. Fala um pouquinho dos desafios do músico, principalmente o músico dentro da igreja, porque tem um desafio a mais, né? Tem, hoje... Na verdade, hoje tá facilitando. Eu não vou falar que tá 100% Tá fácil. melhorando. Tá, mas eu sou músico desde os 6 anos, sou 2 anos mais novo que o Calixto, 27 anos. Olha lá, só para falar. Só pra jogar na cara que ele vai fazer 30 esse ano. Já fiz. Mas eu sou músico desde os 6 anos de idade, comecei na Assembleia. Eu cresci na Assembleia, na verdade, nasci num lar cristão, graças a Deus. Cresci, sou crente desde o nascimento. Eu comecei a tocar com 6 anos e eu acho que antigamente, algumas normas da igreja, algumas hoje ainda tem, era mais difícil, né, ser músico dentro da igreja. Hoje já tá mais, entre aspas, mais fácil, mas ainda tem aqueles desafios de lugares que você vai, alguns pastores que não gostam tanto de música, que existe ainda pastores. Mas graças a Deus hoje está mudando o cenário, né? A igreja está percebendo que a musicalidade dentro da igreja é necessário dentro da igreja. Ela é uma parte importantíssima, sim, né? Para atração de pessoas, acho que. Para atração de pessoas. E você vê também o Antigo Testamento, a maioria das guerras era vencida através da música, né? A gente trouxe alguns músicos aqui e eu não pude discordar, né? Porque é uma realidade daquele tempo. O baixo investimento na área musical das igrejas, e muitas vezes o músico era visto como, tipo assim, você não tem dom para nada mesmo, então, né, vai lá. E não tinha muito assim, um respeito pela área, né? Eu cansei de ver, teve vezes já da gente ir a lugares, não, pode vir, tem tudo aqui, tem bateria, tem isso, tem aquilo. Chegava lá, tinha uma caixa, mas tem até hoje. Tem uma caixa da Watson, a bateria carunchada. Eu acho que até hoje tem isso. Acho que a gente, acho que lógico, não como antes. Minimizou um pouco, mas continua tendo. Mas continua. Tem lugares, igual quando falam pra gente assim, você vem com banda? Aqui tem tudo. Tem tudo. Aí eu falo, amém, a gente respeita. Porque assim, acho que tem dois conceitos, tem dois pontos, tem dois pontos que é bem diferente nisso. Tem uns lugares que realmente não tem condição, tem muitas igrejas tem uma carência. Tem uma carência, e às vezes aquilo que eles oferecem pra gente é o que pode, é com carinho mesmo, sabe? Sim. E também existem lugares, né, que a gente sabe que tem a capacidade de ser feito um investimento melhor e não faz. Por quê? Não sabemos. Ou, enfim, sim, mas não faz. Tem lugares que realmente, igual, eu tive com o Roberto, no fim do ano passado, numa igreja em Mauá, de um pastor muito simples, numa comunidade chamada Oratório, uma igreja muito simples. A igreja é muito simples. Sim. E chegando lá,
o som, o microfone, era muito simples. Sim. Só que, cara, a recepção, o carinho que aquele cara acolhimento, me né? recebeu, a honra, o jeito que ele me colocou no altar, o jeito que tratou, sabe, você faz você, tipo, querer, você até esquece, você vai e entrega, porque vai além disso, vai além da qualidade, vai além. E acho que você tocou num ponto bem, bem legal aí. Tem aquele que tem aquela simplicidade, compensa isso com carinho, Sim, na recepção e tudo. Mas você vê que a humildade que tem ali naquele lugar e tudo é por conta da condição, e é real, mas é tudo que ele tinha. E tem aquele lugar que teria condições de fazer melhor e não faz. Eu acho que esse é o que mais perde, porque ele teria condições de fazer. Eu tenho uma experiência recente agora. Eu tive numa cidade aqui perto, uma cidade de 20 mil habitantes. Tem bairro em Pouso Alegre que tem 40 mil habitantes. Estive numa cidade aqui de 20 mil habitantes. Cara, eu fui numa igreja lá, eu fiquei assombrado com a estrutura. A estrutura de som, forro acústico. E, cara, a estrutura assim. E aí eu perguntei, um pastor já mais de idade e tudo, e eu perguntei, falei, pastor, por que o senhor fez esse investimento, né? Em som, e essa preocupação com os detalhes e tal. Aí ele falou assim, porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. sim, E a aí, gente aprende isso, né? e aí, cara, eu fiquei encantado com aquilo. E assim, na simplicidade de uma cidade pequena, né? E onde você imagina que não se teriam os recursos, mas ele, com aquele coração de entregar o melhor, ele acabou fazendo algo lá que dificilmente eu vou encontrar em Pouso Alegre, que é uma cidade de 180, 170 mil habitantes hoje. E aí você vê uma cidade de 20 mil habitantes com uma estrutura daquela, né? Porque o pastor, mesmo na simplicidade dele, entendeu que ele precisava entregar o de Tem a melhor. visão de reino, né? Exatamente. Essa visão de reino de pastor ajuda muito os músicos. Hoje, nós estávamos comentando antes, eu sou músico de uma dupla, Peterson e Mag, Sim. e eu sou pastoreador pelo pastor Mag. Sim. E por ele ser músico, ele investe muito em música. Isso faz diferença. E isso ajuda demais, mudou a parte musical da igreja. Porque, querendo ou não, Quando o pastor é músico, tem essa tem a relação? exigência maior, né? Sim. A exigência de um pastor. Um músico já é exigente, né? Um pastor músico, a exigência dobra, né? Então acabou ajudando muito. Aí você vê esses pontos, né? Tipo assim, a igreja ainda assim era humilde, era bem, mas era humilde. Mas ir mudando aos poucos, assim, ajuda muito. Sim. Ontem tivemos até uma reunião de músicos e foi tocar esse assunto. Tipo assim, não dá para mudar tudo de uma vez, Sim. mas o pessoal tem que ver que você está investindo lá, que você está investindo no músico, para poder incentivar ele a continuar lá. Exato. Um ponto polêmico também, agora quero ouvir do Calixto, né? Você colocou aí uma dos pontos fortes aí, a questão vocal, né? Sua. Você tem resistência, às vezes, do pessoal da igreja de ter essa limitação e não entender que ele não pode entregar qualquer coisa, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que estar pronto para aquilo. Porque assim, isso eu estou falando eu, Martinelli, tá? Sim. Os músicos que compõem a 7AC hoje são excelentes músicos, exímios músicos, mas quando chegaram, nenhum deles era. Né? E eu fazia questão que não fossem. Mas no vocal eu sempre fui muito crítico, por conta de ter vindo dessa área também. Eu falava, gente, vocês precisam se preparar, vocês precisam, né? Deus vai aceitar aquilo daquela forma, né? E, enquanto eu não tenho tempo, não tenho como oferecer melhor, mas você precisa estudar, você precisa... Como você enxerga isso? É muito legal falar sobre isso, porque hoje estou com 30 anos de idade, desde que eu me profissionalizei na área como cantor, porque desde pequeno eu sempre via que eu tinha um negócio diferente para a área musical. Sim. Desde criança, meu avô, né, já sentia que eu já tinha um negocinho diferente, um que ia mais para música, já Sim. cantava, já fazia abertura vocal. Meu avô
não era cristão, mas tinha um respeito muito grande pela igreja, pela, pela religião evangélica em si. Então, sempre ia pessoas lá em casa. Que minha mãe, eu sempre. Minha mãe é uma mãe solteira. Sim. Então, minha mãe sempre morou na casa dos meus avós. Então, Sim. eu cresci com minha Tendo mãe a trabalhando influência. bastante, eu sendo criado pelo meu avô e pela minha avó. A Então, figura paterna era ele. meu avô, isso. Então, o meu pai sempre foi meu avô. Meu avô da roça, né? Criado em Ubá, Sim. bem mineiro, daquele bem da roça mesmo, que me ensinou a comer quiabo com angu, frango Sim. com quiabo, Melhor infância. aqueles também. armeirão bem margoso, né? Que fala, né? Pra ser homem. Isso, então aprendi a comer isso, eu aprendi a comer essas coisas, aprendi isso assim. Então, a minha figura que eu tinha todos os dias era meu avô, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Sim. Então era meu avô e minha avó. Meu avô sempre tocou violão, tocava moda de viola. Então ele tinha um violão que ele entregava nas minhas mãos e eu ficava fazendo linhas de baixo no violão. Então ele sentia que eu tinha um pouco de vocação para música. Ele cantava as músicas dele, os modão lá. Eu cantava também fazendo divisão de voz, Legal. fazendo a Com que segunda idade voz. Isso com 4 anos foi quando eu comecei a querer tocar cavaquinho, porque Legal. como o era do violão teu era muito tamanho. grande, então ele dava o cavaquinho para mim, me ensinando a pegar os acordes do cavaquinho. Legal. Então, se eu cheguei onde eu cheguei até hoje, tem uma parcela muito grande depositada no meu avô, que foi que desde pequenininho investia em mim, né? Sim. Me ensinou a pegar o sol maior, o ré e o dó, e é isso aí, toca agora. Sim. Aí eu fui começando, tocando com ele, Que cantando. legal. Ele cantava Chico Mineiro, fazia a segunda voz com ele, era assim, Bacana. né? Colocava no programa do 2 lá, que tinha as irmãs Galvão. Olha só, Sei. era o que ele assistia. Eu assistia com ele para ir aprendendo música, Legal. né? E aí, enfim, eu fui crescendo, conheci a igreja que a gente congrega hoje. Só que a igreja de anos atrás não é a mesma igreja de hoje. Não, Hoje a parte bem musical é outra coisa. A gente tá Já evoluiu muito. muito. Né? Desde a chegada do nosso novo pastor, é uma outra igreja hoje. Eu vou chegar nesse ponto que você falou. Sim. Desde quando eu me profissionalizei na parte de canto em si, eu sempre tive a ciência do preparamento vocal, Uhum. da gente estudar, da gente entender o que a gente está cantando, entender o que a gente está fazendo, entender não simplesmente só do canto, de cuidar do nosso Sim. aparelho fonológico aqui, mas entender a teoria. A transferência daquilo de uma forma. Sim, e no contexto geral. Então, Sim. quando eu fui começando a estudar e andar com pessoas que me davam referência disso, de Legal. fazer eu crescer como isso, minha mente foi começando a abrir. E qual que foi o local que eu mais fui forjado? A minha igreja, que é a igreja que nós A estamos igreja hoje. é um grande formador musical. Isso. A igreja que nós estamos hoje é a igreja que eu fui forjado desde pequeno. Né? Então Legal. lá nós temos o Ministério de Louvor. Então toda a informação que eu ia pegando aqui fora, assim, a informação que eu ia aprendendo, eu trazia para a igreja Sim. e chamava o Ministério de Louvor. Gente, ó, vamos aplicar isso daqui? Vamos Que aprender isso bacana. daqui? Hoje, graças a Deus, por conta da correria, eu não sou muito presente mais na nossa igreja por causa do trabalho, da correria. Sim. Mas hoje, eu vejo o Ministério de Louvor cantando, eu falo, caraca, gente, que legal. Porque eu lembro que eu era a pessoa que trazia as informações para cá, que chegava lá Que alimentava isso, ali. Tawane, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, vamos fazer um workshop e tal, vamos falar de canto. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez um workshop na casa dela, na qual eu fui falar de técnica vocal. Eu tinha feito um curso e fui apresentar isso para eles. Foi muito legal, muito bacana. Só que eu vejo o nível que o Ministério de Louvor chegou hoje na nossa igreja, tipo assim, nível altíssimo. Sim. Eu falo, cara, isso é muito legal. Deles entenderem realmente a importância do canto, a importância de se preparar, a importância de cuidar do nosso aparelho fonológico que tem aqui. É porque é o instrumento, né? Sim, a importância também de você começar a entender um pouco da teoria musical. Eu sei que teoria nem todos têm. Sim. Tem E nem, muito nem músico. todo mundo tem muita paciência com teoria. Né? Acho que tem pessoas que não vai ter mesmo um negócio de parar para entender igual. Se você falar que esse cara aqui é um gênio, não é porque ele tá na minha frente, não. Sim. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Se eu falar de teoria com ele, se tivesse com o teclado montado aqui, vocês iam ver. Sim. Ele é um gênio. Então, assim, é muito bacana que a gente vai crescendo junto. Legal. Então, ele já é muito virtuoso, um gênio na parte harmônica, que aí tem um carício que vem na parte do vocal. Sim. Quando a gente usa as nossas ideias juntos, juntamente com o Rafinha, que depois tá aqui, que é batera, sai um negócio e fala, caraca, mano, de onde vocês tiraram isso? Sim. Que vai unindo a informação Que vai dele juntando com a tudo, minha. né? Isso. Então é muito bacana. O conselho que eu tenho pra galera, até que nos assiste agora, das igrejas aqui de Pouso Alegre, da região, dos cantores em si. Não seja um cantor limitado, não seja simplesmente aquele cantor que
Ah, tá bom, o que eu sei tá bom. Vai atrás. Por quê? Porque isso abre portas. Hoje, eu faço parte do espetáculo circense cristão, lá em São Paulo, chamado Seja Luz, na qual eu trabalho com os grandes, gente. Com a Legal. Pozan, Marcos Freire, Kleber Santos, galera que, tipo assim, galera da alta, que serve o Brasil todo. Quem diria que eu estaria no meio dos grandes? E, na verdade, foi esse investimento que você fez em conhecimento Foi que te colocou lá. Exato, as pessoas viram algo em mim, pô, esse menino é diferente. Legal. Deixa eu ver se ele é bom mesmo. Me chamaram, cara, é ele, bora. Então, Legal. uma porta vai abrindo a outra, né? Então, acho bacana você que canta não ficar limitado só nisso. Ah, eu canto, isso aqui tá bom. Não, não tá bom. Nunca tá bom. Sempre tem que melhorar. Sempre Ah, vai. mas eu toco isso aqui, tá legal. Nunca tá bom, gente. Sempre tem que evoluir. Essa mentalidade do que já tá bom, acho que traz muita perda, porque o médico nunca para de estudar. Sim. Né? O advogado nunca para de estudar. Então, o músico, por si só, também não pode parar de Não estudar. pode. Né? Porque essa evolução constante, a cultura japonesa, né, oriental, vai trabalhar com Kaizen. A ideia da melhoria contínua, né? E é um povo que está em constante evolução, né? Tecnológica, mercadológica, porque eles têm essa consciência de que não há um limite, não há um teto. Né? Existe sempre um novo, existe sempre algo acontecendo, né? Mas sabe o que eu acho que, falando na parte musical, falando como cantor, eu sinto muito isso. Eu sinto que existe uma vertente, eu acho que fora da igreja nem tanto isso, mas na igreja tem bastante disso. Uhum. Eu sinto que muitas das vezes o lance do ego te limita. Quando você chega num estágio que você sabe que as pessoas elas te observam, que as pessoas te têm como uma referência, que as pessoas te veem como algo, é muito gostoso receber elogio, é maravilhoso, gente, é muito bom. Não vamos ser hipócritas e falar que não é bom, é bom. O nosso pastor presidente, ele sempre fala que a gente tem que tomar cuidado porque o elogio estraga o homem. O elogio estraga o homem, é verdade isso. Quando a gente começa a deixar o ego entrar pro nosso coração de que, pô, eu sou bom, canto muito, toco muito. Parece que o sentimento do ego em si, ele cria uma barreira pro teu progresso. Sim. Como eu sou bom, canto muito, estou bem, eu acho que eu já cheguei onde eu tinha que chegar e estou aqui. E acabo me limitando. Eu já passei por isso, preciso falar de mim. Eu já passei por um estado que na minha mente eu falei assim, cara, tu canta pra caramba. Canto muito. Todo mundo vê isso em mim, isso é muito top. Legal. Só que, em 2023, eu participei de um programa chamado Gerando Talentos, que é idealizado pela Raquel Santiago, Sim, em São Paulo, que eles pegam pessoas do Brasil todo, até que o Pozan foi meu técnico quando eu participei. E o legal da Raquel é que ela não pega pessoas específicas, ela pega pessoas de todos os estados brasileiros. Eu acho que o Brasil tem quantos estados? 27, 28? É isso. Se não é 26, é 27, 28 estados que o Brasil tem. Ela pega pessoas do Brasil todo. Então, tipo assim, pega pessoas São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso, de todo o Brasil. Eu lembro que na primeira apresentação que a gente teve, que foi os 60 pessoas de todo o Brasil, que eu comecei a ver, Martinelli, gente lá do Acre. 26. E o Distrito Federal. Vendo gente do Acre, lá o povo com cara de índio, cantando, tipo assim, tipo, absurdo. Eu falei, mano, quem sou eu? Sim. No GT foi aonde destravou uma chave na minha cabeça, foi onde falou assim, ô, vacilão, menos. Aham. É bom a gente falar isso, porque é legal, é experiência. Mas olha só pra você ver como que é legal essa relação que você fez agora, e é importante a gente deixar isso registrado aqui. Quando o próprio Elias, né, nós estamos falando do talento vocal, mas quando o próprio Elias falou, não, eu sou o último e tal, né, tô só eu aqui, aí veio um recado para ele, né, falou, cara, não tem só você não, tem uma galera aí que eu preservei, né, então quando você começa a ver o Acre, a gente acha até que nem existe, né, a gente não faz relação. Tinha uma cantora do Acre, que ela chegou bem longe nas fases do GT, cantava muito. Aí você ia, tipo, lá para Amazonas, vou falar para lugares bem distantes, assim, Nordeste, mas tá mais perto, povo quente, canta forte, pentecostal, mas a galera mais de longe, tipo assim, não que você não dá nada, mas da onde que vem a informação? Mas aí é que tá, acho que a internet possibilitou muito isso. Sabe o que é o mais legal? Que eu lembro que era muito legal isso. Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei no GT no mesmo dia,
fiquei hospedado num quarto lá em Santa Isabel, que é onde era feito, montava o estúdio, né, de gravação. Eu lembro que todo mundo tinha chegado, eu fiquei dormindo, e aí chegaram e ficaram lá embaixo, na concentração. Quando eu cheguei, que eu desci eu e mais um amigo, eu vi escutei chamando Calixto. O povo, tipo assim, você tá... Calixto, olha, chegou ele. Eu vi a galera, tipo assim, um maior carinho pela minha vida, que já me conhecia, mas quando eu parei pra ouvir eles cantar, mano, eles tinham muito pra me ensinar. Mas eles olhando pra mim, me via, tipo assim, não vou falar como uma referência, mas via algo diferente de mim. Ali foi muito bom, porque ali foi onde me fez entender, cara, eu não sou ninguém. A Bíblia fala em João 3,30 que é necessário que ele cresça e que eu venha diminuir. Exato. É nítido. Então, infelizmente, a gente passa por essa fase, cara. Tipo assim, se não tomar cuidado, a gente é sujeito a isso. A deixar o ego entrar pelo coração, a gente achar que a gente é o pazão E aí do a negócio. gente só passa a perder, né? E aí Deus me levou pra lá, pro GT. Tanto que no GT, eu só cantei apenas um toque. Foi a primeira canção que deu um boom, que foi muito louco. E eu voltei a mostrar o Calixto de novo na final. Não sei nem porque eu cheguei na final, porque Deus quis. Que ali foi quando eu falei, Deus, tira o meu eu, deixa eu ser eu aqui. Tira, tipo, aquele ego, deixa eu ser ter aquela sensibilidade de filho que eu sempre tive. Aí foi lindo. Só que ao decorrer, eu não era eu. Deus me tratou naquele lugar. Deus me quebrou naquele lugar. Me mostrou, filho, aqui você não é nada. Você vai vir pra cá, você vai passar por tal fase, você não vai sair. Você vai passar no SUS, vai passar na Berlim, você não vai, você aprender. Na beiradinha. Eu aprendi. Então, assim, o bacana de falar isso, perdão de cortar, o bacana pra falar isso aí, gente, a gente precisa entender que o ego, muitas das vezes, atrapalha a nossa evolução. Sim. Eu acho que em tudo, não só no canto, mas na vida. Na vida profissional, pessoal, você falando aí, você foi passando e tudo, mas você que chegou lá, já sendo vou usar a palavra aqui, uma referência, já era conhecido muito no meio. E com pessoas que eram completamente desconhecidos, né? Mas eles não sabiam que eles estavam te ensinando algo, e de repente você viu que estava muito equiparado, né? Essa coisa do talento, da natureza ali do canto nessas pessoas, né? Teve alguma outra experiência que foi assim muito marcante para você nesse sentido? Assim, eu vi um impact seu, do Caio Mesquita. E assim, o Caio é uma sumidade quando a gente fala musicalmente, ele é uma sumidade, porque não é só um ouvido musical, né? Ele tem uma percepção musical, ele consegue ouvir o macro e o micro da canção, e aí ele faz esse react. Quando você dá as primeiras notas assim, ele já entendeu? E ele nem tinha visto, acho, você Era tava na sombra ainda. E ele já reagiu e já falou o seu nome. Então, é uma coisa muito marcante. Quando você vê assim, um cara do tamanho do Caio reagindo daquela forma com relação a você, o que isso gera? Né? Porque isso é uma construção e a gente não pode negar que a gente... imagina, mas não, estou trabalhando para isso. Né? O que isso gera em você? Cara, é muito gostoso. Eu lembro que a primeira apresentação minha no Shadow Brasil... Quando eu recebi o convite, eu não botei muita fé. Né? Eu estava num espetáculo Seja Luz, eu recebi o convite, o Tadeu fez o convite para mim, que ele era um dos técnicos que estava no dia do Seja Luz, ele falou, se a gente te chamasse, você iria? Eu falei, iria. O Shadow, o programa do Matias, da Liz, da Alda, eu iria. Mas quando ele falou, para mim foi só uma promessa feita. Né? Sim. Quando foi na semana que se passou, a ligação chegou. Quando chegou, eu falei, meu Deus, o que eu vou cantar lá? Eu lembro que eu peguei e escolhi essa música do Marcos Antônio. E, enfim, fui, ensaiamos, cantei, foi maravilhoso. A gente grava o programa quase 20 dias antes de ir ao ar. Sim. Não, quase um mês antes de ir ao ar a gente grava. Então, quando veio ao ar mesmo, na verdade, que eu vi o barulho da galera aqui fora, que eu tinha muito medo, tipo assim, mano, como o povo vai receber? Como que vai ser? Cantando essa música, tal. Lembro que o primeiro react que eu vi antes do Caio foi o do Marcos Guerra. Sim. Quando eu vi ele reagindo, eu falei, cara, que é uma, o que tá acontecendo? Uma sumidade falando de voz. Eu falei, o que tá acontecendo? Tanto que eu tinha medo de assistir. Mano, mas ele me viu. Sim. E aí, tipo, ele reagindo a cada ponto, dando as críticas construtivas dele, mas assim, daquela apresentação foi praticamente 100% aprovado, que foi lindo de fato, né? Quando eu vi o Caio Mesquita reagindo, que eu lembro que ele dava com acho que um copinho de café, próxima sombra. Aí ele dá um play assim, quando eu canto ele...
a fisionomia, tipo, mano, que isso? Quem é? Opa, aí eu tomo um golinho de café, A hora que ele já tocou, eu falei, não, já sei quem é. ele começa a me escutar. Aí ele vai avaliando cada ponto. Isso me faz, dentro do meu coração, entender, tô no caminho certo. Consegui. Isso é um sinalizador, né? Eu, tipo, cheguei. Aí o que me fez ficar mais ainda, tudo bem que às vezes eu não sei se isso é um personagem dele, eu não posso afirmar, mas se for, enfim, o que me deixou mais alegre foi ver o que era chatão, cara, no programa do Raul Gil. Ah, sim, o Roger. Regis Tadeu. Regis Tadeu. Quando eu vi o Regis Tadeu, tipo, avaliando, ele fazendo... Porque ele faz uns comentários, às vezes, que eu não... Desnecessário, né? Mas Mas ali, quando ali eu- tem um personagem ali. Ele, Tem um ele é um personagem, excelente músico, mas tem um personagem Não tem? televisivo ali Entendi. que é para engajamento. Porque, na verdade, a construção de júri da TV, a gente tem uma experiência larga com TV, Sim. toda a TV, desde o Silvio Santos, no Show de Calouros, lá, 1900 e bolinha, tem que ter um cara, como é que chama? Aquele da cabeça branca, que até hoje é jurado Ratinho. Como que é, Carlos, o nome dele? Sempre tem. Você sempre vai ver que tem um cara que é crítico, que fala as coisas assim para pegar na veia. Esse personagem ele é criado para isso. Não, no programa, no outro lá era o Arnaldo. Né? Mas cada programa de júri eles colocam um personagem ali. Que vai ser o Tem Durão, que vai ser o que isso. vai te... Tem um que tá no Ratinho até hoje, do Cabecinha Branca. Você sabe quem que é, né? Eu vou lembrar depois do nome. Quando... E o Regis Tadeu era esse cara, só que era um cara bem incisivo, né? Às vezes até chato de ouvir, assim. Quando eu vi ele falando de mim, comentando de mim, e vamos aplaudir, eu fiquei feliz. Isso, desce o pitininho. Eu fiquei feliz. Falei, caraca. Pode ser qualquer. Quando eu vi ele comentando comigo sobre, falando sobre mim, eu falei, caraca, mano, cheguei. Aí foi passando as fases, teve a fase que eu saí, aí a fase que eu voltei. Sim. Aí eu lembro quando eu voltei, que o Caio foi fazer o react, ele já sabia, ele falou, opa, não, legal quando eu volto, que ele fala, o Calixto, tá explicado, porque da qualidade, ele vai começando a falar de mim, falar que eu tava parecendo o Lionel Rich, aí vai começando a fazer uns negócios. Eu achei muito bacana, porque isso alimentou, assim, o meu coração. Em que significado? Cara, cheguei. Sim. Tô no caminho certo, tô chegando lá. É um caminho de muitas incertezas, né, cara? Ter esse feedback é muito importante, porque senão chega uma hora que você desanima. Né? É um caminho de muita incerteza. Ainda mais porque a televisão é uma vertente diferente que a igreja. Sim. Então, o Calixto cantando na igreja, ele vai falar muito, pode afirmar para você. O Calixto igreja, sim. A Assembleia de Deus hoje à noite que a gente vai estar, é um Calixto diferente gravando, é um outro Calixto fazendo casamento, é outra pessoa. Sim. Às vezes, tem pessoas que me procuram para trabalho e falam assim, cara, você cantando na igreja não parece que você, esse cara canta aqui, porque na igreja você é louco. Na igreja você entra um manto, e você não parece que você canta tanto. Mas assim. É porque são ambientes. São ambientes diferentes. Então, eu fui forjado muito no programa do Sr. Raul. Sim. Porque chegando ali, eu falei, cara, eu tô acostumado a cantar com muito punch, igual na igreja. E não é unção, muitas vezes, que eles querem ver aqui. Sim. Não, eles querem conhecer a sua técnica. É porque a TV, na verdade, e isso é um ponto importante, a gente sempre trabalhou isso com a 7AC, que a gente tem que entender isso, porque a gente vai evangelizar da mesma forma, sendo inteligente. Sim. Na igreja, todo mundo quer ver exatamente aquela essência ali. Mas, tipo assim, qual que é a minha forma de evangelizar num programa de TV onde tudo é voltado ao entretenimento? É a mensagem que a canção carrega com a técnica, né, correta, que vai encantar as pessoas carregando aquela mensagem. Né? Não é muitas vezes... Você vai perceber, assim, a pessoa não é da igreja e tudo, mas você foi lá e executou uma canção que você executa na igreja, de uma forma diferente, porque o ambiente é diferente, mas ela não deixa de sentir aquilo. Cara, né? a música tem esse poder, né? A gente, um cara, não sei se pra mim, particularmente como cantor, um dos caras que já passou no programa do Raul Gil, não é cristão, mas, cara, não dá. Ele tem um negócio de mexer com a galera. Sim, eu já sei quem você vai falar. Ele não é cristão. Respeito muito ele. Ele me segue, inclusive, até acho que ele me viu no programa, me seguiu. Não dá. Ele não é cristão.
Mas a musicalidade desse cara mexe com a gente, não tem como, que é o Rick Valens. Eu já sabia que você ia falar. O Rick Valens, Ele é quase um ativo fixo do programa Raul Gil, né? Toda vez que eles querem engajar a audiência, Chama o Rick Valens. chamam o Rick Valens. Porque ele tem exatamente esse poder de condução de público, de audiência, de atenção. O Rick Valens, ele consegue parar qualquer pessoa assim, tipo assim, deixa eu sentar pra ouvir esse cara, o que ele vai cantar? Seja a música que for. E sabe qual que é o modelo dele? Tipo assim, eu não tenho essa oportunidade, se um dia ele sentar aqui, eu vou fazer essa pergunta para ele. Mas a vertente musical que ele trabalha muito forte é a mesma que o Fred Mercury trabalhava no Queen, há muitos anos atrás. E você vê assim, a forma de conduzir, né? Eu sou especialista em comunicação corporal e tudo, então a gente percebe, a gente consegue fazer essa leitura, é muito forte. Você vê Fred Mercury no Rock in Rio, fazer o que ele fez com aquele tanto de voz, né? Ele reger aquilo ali, aquela forma como ele comandava aquilo ali, é sobrenatural, né? E o Rick tem essa mesma modelagem. Né? Ele tem, e tipo assim, e a gente não tá falando de religião, igreja, não. Estamos falando de técnica. Sim, a gente tá falando o Rick de música. tem isso, música. O Rick Valens, eu escuto muita coisa dele. Às vezes ele abre live no Instagram, eu vou lá e fico assistindo ele cantando. Sim. E o cara canta fácil, ele tá aqui, ele pega que música que é? Tá. E canta, e ele passa o negócio, ele aprende essa atenção. O Rick Valens, ele é um cara diferenciado. Como a gente sabe que todo dom é de Deus, Deus deu esse dom pra ele. Sim. Deus... E dons são irrevogáveis. Não tem como. E assim, e uma coisa para complementar isso, o programa de Sr. Raul me forjou nessa questão, por quê? Porque eu sabia que ali eu não estava na igreja, então eu precisava entregar a mensagem cantada. E eu lembro que um dos programas que mais me tocou, que foi para mim um dos melhores, foi quando eu cantei Pensando Bem de J Neto. Por quê? Aquele dia foi o dia que difícil cantar essa música. Aquele dia foi o dia que eu não estava bem psicologicamente, por outros problemas. E aí foi uma produção piano e voz que eu levei. Eu lembro que de jurado era Midian Lima, o Yudi e o Celso Portiolli. Sim. E o Celso Portiolli ficou bem no meio, assim, ele estava bem de linha reta para mim. Eu lembro que eu cantava Pensando Bem e a comunicação da mensagem parece que ia entrando no coração dele. Eu vi a expressão dele, tipo assim, olho a olho comigo. Ele ficava assim, ele não tirava o olho, ele ficava olho a olho comigo. E eu sentia as expressões. Tinha palavras que eu cantava. Eu lembro que na segunda parte da música fala: um dos só tu me entendes, não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu lhe peço, por favor, das muitas falhas que eu cometo contra ti. Eu lembro que nessa parte cantava: se for preciso me exortar, falar comigo. Eu lembro que ele ficava, tipo, ele entendeu a mensagem. Sim. Tanto que no final ele falou sobre isso, uma mensagem que eu trouxe de exortação para fazer refletir na vida. Eu via que ele meio que vibrava assim, olhando no meu olho. Ele entendeu a mensagem que estava falando, ele entendeu. Eu olhava pro lado e via pessoas na plateia chorando, tipo, de soluçar. Eu acho que talvez eram cristãos, talvez eram pessoas que eram afastadas. Mas a essência que eu pedi para que Cristo deixasse outra... Porque sempre que eu entrava para louvar, eu falava assim: Deus, coloca essa essência no meu coração. Eu sei que aqui tem a Alda, que tem um estilo, o Matias, que tem outro, a Alice, que é menina pop e tal, fulano. Eu vou ser o menino que vai vir com as músicas antigas, que ninguém canta mais, mas eu quero trazer alguma coisa diferente, eu quero que alguém sinta isso. E eu vou dizer que Deus ouviu minha oração, porque as pessoas sentiam isso. E ali, no dia que eu cantei missão isso... cumprida, né? Quando isso missão cumprida. Eu vi a pessoa chorando. Eu olhava pro lado assim, os diretores. Tinha um diretor que tava de câmera, ele tava operando com um gimbal assim. Sim. Eu lembro que eu tava cantando bem quando eu assim, assim, ó. Aí quando acabou o programa, ele chegou em mim assim, quando acabou, né? Ele falou: mas posso dar um abraço? Eu falei: pode. Ele, cara, a minha mãe. Que legal. Eu vi a minha mãe vencendo lutas em casa ouvindo essa música. Eu não sou crente. As histórias, né, cara? Eu não sou crente. Mas hoje você fez lembrar da minha mãe que já partiu e tá com Deus. Obrigado, tá? Então, assim, eu falei: caraca, não foi só a apresentação. Não, e não foi só ali, né? Aí a gente entende o ministério do louvor. Vou chamar aqui um patrocinador bem rapidinho, né? A gente tava engajado aqui, passou batido. Ele tá tentando. Cara! Tá tentando, mas... Vamos lá. Fala da Plamaf aí pra gente, Samuel. Vamos lá. Plamaf é uma administradora de assistência familiar
Beleza? A Planaf tem mais de 350 profissionais conveniados, capacitados para te atender, sendo exames, consultas, né? A Planaf também atua como aluguel e venda de equipamentos, como muletas, andador, cadeira de banho, nosso parceiro Cláudio aí, tá? E você pode estar encontrando todos esses equipamentos próximo de Eloy Mendes, tá? Então o Cláudio ele garante a você não só um atendimento, mas vai ser mais que um prazer poder atender cada um de vocês. E essa beleza? sacada do Cláudio é bem interessante. Para mim, que vivi vários desses momentos no hospital, né? Pô, você tem que comprar uma muleta para ficar um período, porque é temporário, né? Tem que comprar uma cadeira de banho para algo temporário, é um peso que muitas vezes você não pode arcar, né? E o aluguel Exatamente. ajuda muito, muito, muito. Mandar um abraço pro nosso parceirão, Cláudio, lá de Eloy Mendes, viu? Abraço, Aí tá as Cláudio. redes sociais. Aí já vou aproveitar também e falar da Matos Calçados e Confecções, meu amigo Wellington. É uma das lojas mais completas e o melhor atendimento de Pouso Alegre, viu? Pouso Alegre região. Eles têm a preocupação de te atender tão bem que você vai querer voltar muitas e muitas vezes. Eles têm a preocupação, inclusive, de atender os públicos, assim, a minha esposa, né? A gente sempre comenta isso aqui, a minha esposa, a esposa do Rodolfo, ela tem o pezinho 33. Então, para não comprar sapato em loja de criança, né? Só a Matos Calçados tem essa preocupação em trazer sapatos nessas numerações para atender esse público também, né? E assim, além desse ótimo atendimento, os funcionários da Matos Calçados, periodicamente, eles passam por treinamento de atendimento, venda, oratória. É aquilo que a gente está falando, de estar preparado para esse atendimento ao público. Um abração, meu amigo Wellington, né? E eu sei que você já está agendado para sentar aqui com a gente um dia desses, comer também junto com a gente. Aqui nessa mesa, vai ser no outro programa, né, Carlos? Vai ser no Soltando o Verbo. Mas vai ser muito bom, viu? Um abração tanto para o Cláudio quanto para o Wellington aí. Eu tinha uma pergunta aqui para fazer e eu vou fazer ela para os dois, né? Já para os dois me ajudarem nessa Primeiro questão. ele, que eu falo demais. Né? Aproveita, vai comendo aí enquanto a gente conversa aqui. Dependendo da pergunta, eu já vou encher a boca. A gente vê muito assim, a gente estava falando de ambiente, né, e tudo, e desse poder que tem a mensagem musical. E não é só com a letra, né, não é só a letra que carrega isso, é a forma com que eu canto, as notas, as frequências que eu alcanço, porque o que as pessoas precisam entender, eu sou apaixonado com neurociência, né, tem 2 livros voltados a pessoas onde entra muito nesse sentido. 2 memórias muito fortes no ser humano, memória gustativa, a comida, e a memória musical. Pra você ter uma ideia da força disso, nem o Alzheimer destrói lembrança musical. Ó, presta atenção na força. E não só a letra que é cantada, mas aquilo também que ele ouve, né, através das melodias, harmonias e tudo. Quando você vai tocar ali, né, quando você faz tudo ali, como que é esse negócio de usar o conhecimento, né, pensando nessa responsabilidade? Difícil a resposta, hein? Vou tentar. O pessoal costuma falar que eu sou playback humano, né? Mas é. Porque, tipo assim, nós temos um culto lá na nossa igreja de terça-feira, nossa igreja mãe sede, e o pastor sempre chama algumas congregações, que é nossa sede, tem um campo, aí tem as congregações que são nossas filiais, e é umas 6, 7 igrejas. E elas não avisam antes o hino que vai cantar. Então ela chega, vou cantar tal hino, aí vai outro, tal hino. Chama o playback humano aí. É quase isso. Aí, até quando o playback falha lá, ó, pede pra ele tocar lá. Aí eu acho que por eu ter começado cedo, com 6 anos, eu acho que, eu não sei se tem a ver, você vai saber responder, essa memória musical minha é muito forte. Então, às vezes eu esqueço que minha esposa pediu há 2 minutos atrás, mas uma música de 2000 e sei lá quanto eu lembro. Aí, e dentro da igreja hoje é muito necessária essa memória, né? Ainda mais na dinâmica de culto que nós temos, é muito necessário. E que nem você falou do Alzheimer, é interessante, né, saber que, tipo assim, você pode esquecer tudo, mas se tiver algum traço de música, não vai sair da mente. Eu vi recentemente, isso é um estudo antigo, foi feito na Inglaterra a partir de um experimento de uma enfermeira, né?
receberam um senhor de idade numa casa, né, de repouso, e aí ele sempre triste, né, sentado, calado, não falava, não andava e tal. E aí a enfermeira se interessou por ele, assim, saber a história dele, tudo, descobriu a história, família e tal. Aí descobriu que ele era músico e descobriu que as músicas que ele costumava tocar, cantar. E aí a enfermeira arrumou daqueles iPodzinhos, né? Colocou a hora que colocou, a lágrima já começou a correr. E aí, com pouquíssimo tempo, ele voltou a falar, voltou a caminhar, né? E isso fez total diferença. Aqui, recentemente, no Brasil, eu vi um vídeo, sim, que estava viralizado, e esse vídeo era a filha, ela falou assim, gente, meu pai tem Alzheimer avançado e tal, mas presta atenção. Tocando violão. E ela começa a cantar um hino da harpa. Né? Eu apaguei, não tem isso aqui. Eu ia te mostrar, ia ser muito legal, ia te mostrar pessoalmente, que você ia ver. Pastor Manuel Júlio, pastor do Belém, ali do setor 11 São Mateus, mora ali no Parque do Carmo, ali em São Paulo, ali. É pai do Nado, ele. Pastor Manuel está com seus 89 anos, 80 ou 90, está com Alzheimer. Foi pastor durante muitos anos no setor do Belém. Hoje ele esqueceu todo mundo. Não lembra mais quem é a esposa, não lembra quem é os filhos, briga muito, xinga, mas ele não esquece os louvores. Aí esses dias eu fui lá, aí eu peguei e falei, posso filmar seu pai? Eu não vou expor, porque eu não gosto, mas eu quero guardar pra mim. Aí deixou, é que eu perdi. Aí eu cheguei lá e falei pra ele assim, falei, pastor, vamos louvar um louvor juntos? Aí ele, não vou louvar nada não. Eu falei, bora, pastor. Quem é você? Bravo. Eles ficam bravos. Quem é você? O senhor tá bem? Eu tô bom, tô de pé. Eu falei, pastor, você conhece esse louvor aqui, ó? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Aí ele continua, foste morto, mas vive em mim. Eu falei, cara, como ele não esquece? Pastor, esse aqui, ó. Eu quero trabalhar pro meu Senhor. Aí ele continua, levando a palavra com amor. Ele canta direitinho. A segunda estrofe ele canta, lembra, ele não esquece. Se é uma pessoa que trabalha com divisão de voz, aí puxa primeiro. Foi o lance do vídeo, né, que você viu, que o pai abre voz. Ela fala, pai, segunda voz. E ele abre voz, tocando violão. Você viu esse vídeo? Sim. Aqui no violãozão e acompanhando ela e abrindo voz. Cara, é lindo. É forte esse vídeo, viu? Eu fiquei emocionado com esse vídeo. E é legal que você viveu essa experiência, né? Pastor Manuel, não esquece. Ele esquece o nome da esposa, o nome dos filhos, mas não esquece do louvor. O dele é isso daí, meu Jesus, tu és bom. Ele não esquece, ele canta tudinho. Tu és tudo pra mim, é muito lindo isso. Hoje, né, eu sei que vocês vão estar no evento. Hoje, o que tem preparado para lá? A gente nunca sabe. Eu já ia perguntar para ele, porque ele nunca fala. Na verdade, foi boa, Carlinhos. Na verdade, viu aí, né? Eu ia perguntar para ele, porque nem ele sabe. Lá aqui não sabe. Na verdade, o Carlos tem dessas, né? Tipo assim, não, eu queria cantar essa. Aí chega no culto. É porque você espera chegar para ver o ambiente. Sim. Também. Aí ele passa as notas, né? Tem os sinais da nota. Aí eu falei, trocou a música. Aí ele puxa o que sentir. Mas aqui eles têm um ensaio, né? Tem o estúdio e tal, eles ensaiam. E tem o repertório para determinada agenda. Só que depende do lugar, quando chega lá muda completamente o repertório. Sensibilidade, né? Porque chega, você vê, você sente, e aí você fala, não, vamos mudar tudo. E eu acredito que é o Espírito Santo conduzindo. Não, aqui o pessoal não precisa disso, né? Vamos para cá, vamos. E isso é legal, que ele é o grande maestro ali da noite. Eu acho que além disso, o nosso carro-chefe maior é o Espírito Santo, ele que nos guia para tudo que a gente faz, né? Vai nos dando o condicionamento. Mas eu acho que quem tá comigo, quem é a minha base que tá comigo, vai guiar muito meu dia também, igual hoje. Hoje eu tô com Caetano. Não tenho preocupação de nada hoje. Sim, e quando eu não tô com ele, igual, eu tava na sede do Peru esses dias, tava com outro tecladista. Não é que me preocupa, não é que ele não é bom, não é isso. A gente não tem... É porque a sintonia é diferente. A gente não tem entrosamento. Então eu preciso pensar bem, cara, se eu mudar, se é isso, vai atrapalhar o menino ali. Sim. Hoje aqui, o que eu quiser cantar hoje. Mas é verdade, sabe o que é?
O que eu quiser cantar hoje, eu tô com ele. É muito, mano, é muito entrosamento. Sim. Né? E Lógico que faz parte, né? ele Faz tem parte. muito mais com os nossos pastores, que é o Peterson e o Mag, mas assim, por a gente ser muito musical, a gente se entende muito. Então, qualquer coisa que eu falar hoje, se eu olhar pra ele falar o tom, eu não vou nem falar o louvor. Como eu sei que ele conhece tudo, Uhum. então eu vou falar, mano, dá um mi. Bora, vai. E ele vem Aham. comigo. Então é muito legal esse entrosamento que a gente tem. Eu acho que é bacana isso também para os cantores, né? A gente ter esse contato, ter essa comunicação, ter esse entrosamento com o músico, mas também não com o músico em si, mas também não ficar limitado a isso. Sim. Quando Samuel não puder ir? E aí, o que eu vou cantar? Tem que acontecer, Tem que né? acontecer? É. Igual hoje, se ele não pudesse vir hoje, tinha que dar um jeito. Ou ia tocar, ia colocar um pé de contínuos, pegar meu violão e adorar a Deus, ou alguma coisa acontecer. Sim. E aí eu posso falar um outro ponto que eu acho muito interessante também, que acontece nas igrejas, isso me forjou muito. Foi chegar em igrejas na qual eu não tinha um playback para colocar, porque não tinha, e era uma banda, às vezes, com uma qualidade muito inferior do que eu tô acostumado. Sim. Só que só tinha aquela para usar. Era o que tinha pra fazer. Eu preciso. E ele super prestativo. Vamos louvar, bora! Cara, eu vou tocar pra você, que E legal! pra eles, assim, até um negócio muito legal. Mas pra gente que tá aqui, eu entendo que às vezes não é aquilo que eu tô acostumado. Só que eu tenho que ter a minha flexibilidade, minha mente aqui muito centrada, de entregar o meu 100%, independentemente de quem tá comigo ou não. Exato. Então é muito bacana isso. Então Sem contar que, tipo assim, à medida em que você fizer ali, você vai inspirar esses caras a crescer, né? Exato. Melhorando. Eles vão buscar crescer. Hoje, Porque essa percepção, depois que passa aquela euforia, eles vão falar, pô, o cara canta muito, mas eu não toco tudo isso, então deixa eu melhorar, deixa eu buscar. e hoje vou voltando lá pra igreja que a nossa igreja sede, né? Hoje tá entrando uma meninada que, tipo assim, eles querem ficar melhor que a gente, entre aspas, né? Sim. Eles estão dispostos, estão com fogo Isso é nos positivo, olhos viu? e, tipo assim, ver que nós somos, que nem o Carlos falou, nós somos a influência, não que eu seja velho, mas, tipo assim, lá atrás eu não tinha tanta informação quanto eles têm agora. Sim. Então, chegar um cálice da vida para cantar numa igreja e essa pessoa for tocar, ele vai pensar, eu vou estudar porque um dia eu quero... Eu lembro da minha época, na minha época, se a gente quisesse ver música, tinha que ser em banca, revistinha, falando de música, né? Hoje em dia, a internet, dentro do quarto, tem menino de 10 aninhos dentro do quarto que arrebenta, porque ele tem informação, né? Posso falar uma coisa? Pode. Eu achei interessante por fora, mas Pode, manda aí. o cara disse que uma coisa pra gente que está indo na outra igreja lá, e eu achei interessante assim, ele não vai ficar todo mundo, mas ele é humilde de aceitar os outros, e isso também incentiva, porque tem muitos que falam, não, se não tiver a minha banda, eu não vou. Isso é um ponto legal. Isso é um ponto positivo, e as outras pessoas vão se inspirar nisso. Sim. E falta, às vezes, um pouquinho disso nos cantores, né? Achei legal você comentar disso. O Carlinhos fez questão de ressaltar lá. Porque assim, é muito relativo. Eu não tenho problema quanto a isso, acho isso muito bacana. Mas dependendo do nível que você vai chegando, é muito legal falar disso. Sim. Do nível que você vai chegando, então parece que aquilo limita o seu coração. A minha qualidade é essa, eu não posso entregar menos. Então tem que ser fulano, não toca. Lógico que a gente também tem que ter sensibilidade. Você vai olhar assim, você vai chegar no curso, você vai ver a galera tocar, você vai ficar manjando, pô, o batera ali é bom. Sim. Mano, o baixista é bom. Aquele ali tá no nível legal, se eu precisar, eu consigo. Às vezes tem um músico que vai estar tocando que não é tão bom assim. Sim. E se for chamar, talvez pode até te atrapalhar, querendo ou não. Mas tem aquele que você vê que tem futuro, que você pode falar, mano, toca com ele. Sim. Você me ajuda no último louvor, ó, vai ser piano e voz, eu sempre faço isso de vez em quando. Vai ser piano e voz agora, mas no último você vem com a gente, tá? Vem com a gente. Aí o cara fica pronto já, né? Fica pronto. Quando eu bora, vem, e legal. Respeitou a sua administração, tocou com você, tá tudo certo. É bacana ter isso. Legal. A gente na 7AC, a 7AC tá com 10 anos de estrada, tá indo para 11 anos agora de projeto, e uma coisa que eu sempre me preocupei muito é essa pergunta que eu quero deixar. Eu sempre tive muita preocupação com eles. Eu venho da música secular, né? E tento trazer para dentro do que a gente fazia a excelência que eles fazem lá fora, porque lá fora existe excelência. E se não tiver, não toca. Eu sei bem disso. Funciona assim. Tipo assim, ninguém fala nada para agradar ninguém. Você não está pronto, não cabe aqui. Vai estudar, faz lá uns 3 anos, depois você volta.
Então eu venho com essa coisa de fora e dentro da igreja eu abro, eu vi que não tinha, comecei a preparar pessoas e beleza, ali dentro ali. E eu sempre tinha uma preocupação muito grande com eles à medida em que a coisa ia crescendo, né? O meu grande temor era, a hora que essa galera começar a pegar um público maior, uma estrutura melhor e tal, é muito gostoso. Mas aí você começa a ter medo de pegar menor de novo. E eu só descansei um final de semana que a gente fez sexta-feira uma igreja de 500 e poucos membros, sábado 8.000 e poucas pessoas numa estrutura gigantesca, palco e tudo, e domingo uma igreja na periferia com 12 cadeiras. E eles tocaram a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, a entrega foi igualzinho. E aí morreu o meu medo a respeito disso. Como que você lida com isso? Porque, assim, você hoje não é o Calixto simples, comum. Passou por vários programas de TV, a gente acabou de falar aqui, várias referências musicais já se renderam à sua voz, à sua técnica e tal. Como que é hoje olhar de lá para cá, né? E como você lida com isso? No ano passado, você falou em públicos, em quantidade, muito bacana. A gente faz parte do espetáculo Seja Luz. Eu fiz uma sessão em São Paulo com 1.000 pessoas. E aí, dia 31 de dezembro, tô no Allianz Parque para mais de 50.000. Sim. E a entrega foi a mesma. O legal é que a entrega foi a mesma. Só que assim, passou semanas depois, estava na igreja. Nossa igreja que compõe o quê? 200 pessoas? 200, 300? Mais, né? Porque tá lotando. Mas um público de 1.000, um público de mais de 50 até o momento, porque a gente cantou no começo, ia lotar ainda, muito mais. Depois na igreja cantando para 200. A entrega tem que ser a mesma. Eu acho que isso colocou no nosso coração. A gente não pode mudar a intensidade, o nível de adoração por ambiente. Isso não pode existir. Né? Cristo tem que estar muito claro em nós. Eu acho que Cristo não entrega pra gente o mediante aquilo que, hoje eu vou entregar uma porção X para fulaninho. Não, ele entrega o que ele tem que entregar. É porção cheia o tempo todo. O tempo todo. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Lógico que às vezes um público maior parece que te impulsiona mais, né? Igual, tava no Allianz Parque cantando lá, vê aquela multidão te empurrando, cantando com você. Quase ter a carreta atrás do carro, cara, na rodovia, né? Uma hora que a gente fala assim, tava cantando um louvor lá, agora você e é o meu Deus, nunca falhará. É o céu. Eita, pega! Lógico, é gostoso, te empurra, é bom. te faz você ter mais energia, mas isso não pode falar mais alto. Você tem que entender que na semana que vem, quando você for na igreja de periferia, que tem 12 cadeiras, Pedro, Thiago tá no banheiro e João não chegou ainda, você tem que entregar a mesma coisa. Bem isso, entendeu? Eu falo isso muito, nosso amigo que tá aqui também, ele vai estar pregando amanhã, o Miller. A gente fala muito sobre isso, sobre a entrega. Ele tem que entregar com aquele mesmo gás, mesma intensidade para pessoas na rua, para pessoas de periferia na rua, quando ele tem que ter para entregar numa igreja com 1.000 pessoas ou a igreja que não tem ninguém, é assim. Então acho que, mas isso a gente já vai pegando com o tempo. A molecada nova, às vezes não tem muita acessibilidade. Quer estar na igreja sede, né? Hoje é congresso na sede, jovens, mas vamos tocar, quebrar tudo. Aí na igreja, mas é normal, acho que é mais maturidade, né? Eu acredito muito, na Bíblia fala lá que quando Saul pede um músico, ele fala, eu quero um músico e um músico que toque bem. Que toque bem, sim. Que toque bem. Isso é o... Legal ressaltar isso. Né? Por quê? Porque imagina Davi tá lá no campo, cuidando das ovelhas do pai lá, e ele tá tocando de qualquer jeito. Aí alguém passa e fala, não é ele não, porque ele não ser visto, não né? Não ia ser visto, não ia ser lembrado. Tipo assim, se fosse comum, já não ia ser visto. Exatamente, mas não, ele tava tocando sozinho, com as ovelhas do pai, mas estava tocando bem. E quando ele chega até o palácio, ele continua tocando bem. Então acredito que nem o Carlos falou, a entrega tem que ser a mesma. Lógico que você vai seja lá no pasto só para as ovelhas, seja para o rei, né, que era a maior autoridade da época. Exatamente. E você tocando tipo, no seu quarto lá, você ministrando para você mesmo, e você ministrando para 50.000 pessoas, lógico que vai ter aquela sensação diferente, uma pressão a mais. Né? A gente é ser humano. Exatamente, mas a entrega tem que ser a mesma, porque você vai entregar 100% para 50.000 pessoas,
vai numa periferia ali com o Thiago no banheiro, né? Exato. Com o Thiago no banheiro lá e também entrega o seu 100%. Nós não podemos limitar esse 100%. Tipo, não, meu 100% hoje vai ser 50 por hora. Não, meu 100% amanhã vai ser 100 por hora. Eu acho que não existe isso, não. É lógico que o ser humano pende a esse lado, mas se forjando de verdade, não pode existir isso. E acredito que é muito desse amadurecimento também, né? A estrada, eu falo isso para os meninos, a estrada é muito Forja, legal por né? isso, ela É, forja, o gente. que o Roberto falou, para complementar, se Davi, por exemplo, fosse fazer as coisas de qualquer jeito, pra tocar, talvez não seria visto, né? Uhum. Não seria notado. Eu falo muito, aí eu vou falar, trazendo pra mim o que aconteceu comigo. Pra mim, chegando no programa de Sr. Raul Gil, alguém me viu no ensaio, não era nem apresentação, era ensaio, eu tava ensaiando pro Seja Luz. Só que eu tava ensaiando dando gás. Tava cantando, dando o gás, melhor ali. valendo mesmo, porque eu costumo dizer assim que pra ensaio eu preciso dar o meu punch mesmo, valendo, sabe? Tava cantando, Tadeu viu, meu, esse menino tem um negócio diferente, vou falar com ele. Talvez eu estivesse lá no ensaio moscando, no celular, cantando a parte que eu tinha que Fazendo cantar. ensaio mesmo. Vai abrir agora? Então vamos abrir então. Ele não viria algo diferente de mim. A oportunidade que ele tinha de ver, eu tava no lugar certo e fazendo a coisa certa, que era cantar com Você estava excelência. preparado, né? Ele me viu, pô, é ele. Então acho que tem muito disso. A gente tem que Sim. entregar o nosso melhor, não importa. É ensaio, dá o seu gás. Legal. A gente nunca sabe quem tá nos vendo. Nunca sabe. Ainda mais hoje, né? Na era do celular, que todo mundo tá sempre filmando, tá sempre, né? Você tá lá no ensaio, tem alguém filmando, tem alguém Tem alguém e te aquilo vendo, ali. Eu tô assistindo agora uma série, fazer propaganda para os outros aqui, na Prime, que chama Casa de Davi. E eu assisti os primeiros 5 episódios, agora tem 6, 7, 8 agora, mas é interessante porque foi exatamente o episódio que eu vi, do Davizinho, né? Todo feinho, né, bastardinho lá no meio do mato, tocando a harpa dele. E aí, quando ele é chamado para tocar para Saul, quando ele começa a tocar, o ambiente muda completamente. A voz, né, a sonoridade. Lógico que ali é uma produção, né, a nível cinematográfico, mas assim, eles reproduzem assim muito, de forma muito real. Porque se é uma cena ali, para quem está assistindo também, né? E isso é muito legal. A música tem esse poder de gravar. Eu falo que música ela é uma trilha sonora para momentos da nossa vida. Tanto é que a gente ganhou o direito autoral da música Milagres, do André Valadão, e gravou em 2016. Por quê? Porque essa música foi a trilha sonora da minha vida. Sim. Né? Durante anos de hospital, eu cantei essa música no meu casamento, para minha esposa. Né? Então, ela compôs ali boa parte da minha trajetória. Tem outras músicas, né? Quando eu fui para a igreja, quando eu fiquei doente, quando isso. Então, as músicas elas têm esse poder de ir marcando momentos, né? Na tua vida, né? Tem uma música assim que você fala assim, cara, foi essa música aqui que fez uma virada. A volta... Foi nessa daqui que a coisa aconteceu. São 2 canções que marcam muito. Primeiro, Amigo Espírito Santo da Cassiane. Se eu for explicar aqui um pouquinho, eu vou ficar até amanhã. Mas Amigo Espírito Santo é uma canção que eu tenho um significado muito grande ministerialmente para mim. Uhum. E a segunda canção é Pensando Bem. Pensando Bem marca muito. Sim. Porque foi uma das fases mais difíceis que eu passei lá dentro, psicologicamente. Uhum. Né, enfrentando uma fase que eu vinha passando. Estou passando ainda, estou vencendo isso, graças a Deus. Mas Pensando Bem é a canção que marcou. Você falou Pensando Bem, você contou aqui ainda pouco antes aqui falando disso. Meu pai é apaixonado com essa música, então não preciso nem falar para você quantas vezes eu ouvi. Mas quando a gente conhece o seu estilo, e aí você fala assim, eu cantei essa música e tal, aí a gente fica pensando, né? A adaptação que você fez, né, dentro dessa letra para a sua voz e estilo, foi quase uma releitura do negócio todo, né? Como que foi esse desafio? Sem tirar a essência da música, é isso que é o bacana. Um dos maiores focos que eu tinha no Shadow Brasil era levar releituras. Sim. Então não era simplesmente cantar uma canção, vou seguir da Cassiane, não, eu preciso levar um negocinho diferente que marque cada canção. Legal. E, tava na maior vitrine que eu podia, em rede nacional, todo mundo me vendo,
produtores, gravadoras, os próprios cantores me vendo, eu precisava mostrar alguma coisa diferente. Então, o Pensando Bem, como a gente tinha essa música ela é grande, lá eu só podia levar 4 minutos e 30. Sim. Então eu falei, eu vou cantar a estrofe A, vamos fazer uma modulação, a estrofe B, eu entrego o ouro e acabou. Eu sempre busco trazer mais para minha linha, que é uma linha muito falada, Sim. né? Eu gosto muito de falar as canções, igual Quase Morri do Marcos Antônio. Achei Tanto que o Marcos Antônio, eu fiquei besta, ele procurou a gente, agradeceu, falou pra gente, você quer a liberação para você lançar nas plataformas, como releitura? Ele assinou um termo, deu pra gente, a gente lançou e tal. Eu lembro que ele falou assim, obrigado, muito obrigado, porque por conta disso, a música aqui no Nordeste, não que voltou a ser, não, mas tipo assim, muita gente nova me segue, muitos moleque novo me segue. Que música que é essa? Quase Morri de quem? Foi procurar. Quando acessou Marcos Antônio, quem é? Então a volta de busca voltou a ser muito grande. Então ele agradeceu a gente, falou muito linda a releitura, muito linda ver uma canção que foi cantada lá atrás. Lá atrás, nos anos 80, anos 90. Agora eu vou revelar aqui a minha idade, né? Eu tenho 43, então eu peguei essa fase da canção, que a canção tocava no rádio manhã, tarde e noite. Ele falou disso pra gente, a canção já foi a era da canção, ele falou, não imaginaria que um menino novo ia voltar cantando isso, tanto que aconteceu também com a canção Eu Não Mudo. Eu cantei Eu Não Mudo, da Raquel Silva. Eu pego os nada a ver, né? E trago ela, tipo assim, falando, quem diria alguém cantando essa música em rede nacional? Tanta música boa, nova, que tem aí, você vai buscar os negócios lá atrás. A minha vibe sempre foi trazer releituras de canções improváveis ou que ninguém cantaria mais. Ele sabe disso. Legal. Então sempre fiz isso. Então ver que deu certo, deu bom, é gratificante demais. Marca, né? Marca as pessoas. Fico muito feliz por isso. Muito legal. Samuel tem um bate-bola para fazer com você. Vamos lá, cara. Chegando no finalzinho aqui. O seu fã número 1. Eu vou comer. Com você. Uma vontade. A vontade. É um bate-bola. Você Tem que ser responde rápido, né? com uma frase ou uma palavra. Tá. Viagem internacional. Boa. Uma música. Pra mim, sim, quase morri. Eu quase morri, literalmente. Uma série que você indicaria? Série? Gente, é muito difícil falar assim, cara. Sintonia. Eu gosto da quebrada. Sintonia. Por isso que a gente deixa pro final. Assista Sintonia. Sintonia, gente. Sintonia. Aonde que Netflix. Netflix. Então, é da quebrada. Sintonia na Netflix, é da quebrada. Vai lá que é dica do Calixto. É minha indicação, vai lá, hein? Um motivo para sorrir? Minha família, minha mãe. Uma palavra gravada em você? Milagre. Um lugar no mundo? O céu. Um arrependimento? Essa é forte, hein? É difícil. Pula. Deixa pro final, ele volta no final. Um versículo da Bíblia. João 3,30. Que eu levo sempre. Necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma comida favorita? Feijoada. Amo. Pô, já comentei. Nesse calor. Não perco uma feijoada. Daquelas bem brava, bem forte. Em Minas, sabia que a feijoada de Minas é diferente de qualquer outro lugar, né? Sério? Eu já comi feijoada em vários estados. A de Minas é diferente. Feijão branco? Não, a de Minas o tempero muda e a questão aquela couve com bacon, torresmo, e eles põem o porco inteiro dentro. Eita! Né? A feijoada de Minas é bem carregada. Uma voz? A minha. Eu me amo, gente. Eu me amo. E tem que se amar, porque é um mandamento. Né? É isso, bote bola. Legal. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, vou fazer para você e para você começar aqui no Caetano. Mas depois que o Caetano responder, você responde um arrependimento que você pulou lá. Fechou. Tá? Só pegar aqui. A pergunta de ouro, né, é sempre a mesma para todos os convidados. E ela vai falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Tá difícil de pegar, vai ser difícil de responder. Aqui, ó, a pergunta de ouro. Que mensagem o Caetano gostaria de deixar para o mundo
não estando mais aqui. E aí, não estando mais aqui para o Meu crente, Deus. ou você morreu, ou você foi arrebatado. Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Peraí, que essa é uma palavra também? Ou Não, uma mensagem? você pode deixar 1 minuto para você resumir tua resposta. Não, resume em 2 segundos. Ah, Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Top. é demais. Só que a resposta dele já tirou a sua. Ele é crente. Não, eu não ia responder. Eu quase igual isso, mas uma. Mas primeiro a última do bate-bola lá, um Um arrependimento. arrependimento. Você pulou lá, ué. Esqueceu mesmo, hein, mano? Caramba, tu me esqueceu. Não trocar o óleo do carro, zoar o motor. Um arrependimento. Um arrependimento. Algo que você tenha vivido, sentido, falado e teve essa sensação de se arrepender. Um arrependimento que eu tenho foi ter nas entrelinhas em mente fraqueza conhecido o mundo. Um arrependimento. Amargamente. Ter conhecido o mundo. Mas a realidade do mundo lá fora. Arrependo. Porque a gente é carne, né? Isso não tem como. E o grande lance do evangelho é a gente entender que a gente é carne, né? E a gente está sujeito. E às vezes, por não entender isso, muita gente cai. Né? Porque a gente tem que entender que é preciso arrependimento. O que não pode é remorso, né? Remorso não gera mudança. Mas legal, a pergunta de ouro agora é para você. O que o Calixto queria deixar de mensagem não estando mais aqui? Não, é quase igual a você, mas não. Priorize o céu. Priorize as coisas do céu. Quando a gente entende que a gente cuida das coisas que vêm do céu, das coisas de Deus, o resto ele toma conta. A gente está nesse mundo aqui preocupado com muita coisa terrena, a gente acaba esquecendo que o céu é a prioridade. Quando a gente prioriza o céu lá em cima, o céu, o resto ele cuida. É a mensagem que eu deixaria se não estivesse aqui. Priorize o céu. Para os meus filhos futuramente, quando não estiver mais aqui, continue priorizando o céu. Olha, eles vão ver esse vídeo, hein? Vamos ver. Priorize o céu. Quando a gente prioriza o céu, a gente esquece tudo. Esquece a doença, esquece a depressão, esquece o pânico, esquece tudo, esquece que a gente está aqui, esquece. Eu falo isso por conta que eu tenho uma mãe com câncer que está hoje com pneumonia no nível bem avançado. Eu nem te falei isso no carro. Só que a minha mãe tem um negócio que é muito louco. Quando ela tá quase, parece que tá quase indo ver Jesus, ela tá cantando: cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus. Como ela pode ver tudo isso entendendo que tudo é permissão de Deus? Viva o céu. Quando ela se preocupa com o céu, ela tá ligada que tudo é permissão dele. Tá acontecendo isso, Deus tá no controle. Amém. Prioriza o céu. Show de bola. Tem uma canção que foi gravada no DVD, e no DVD aconteceu assim, eram 6 canções que eu tinha escrito escrevi na trajetória, né? Sim. Então, algumas delas foram escritas dentro do hospital, outras na saída, outras... E tem uma canção que chama Vitória no Deserto, e falava disso, né? É orando que todo mal cai por terra, é no louvor que se renovam as forças para a guerra. Então, o louvor ele tem essa capacidade de renovação, né? E a música sempre foi uma parceira minha dentro do hospital. E isso me fortalecia. Às vezes as pessoas olhavam assim e falavam assim: agora dá, agora vai. E agora foi quase 7 anos ouvindo isso. E estar aqui é sinônimo de que não só as pessoas, né, fizeram tudo isso acontecer, mas acho que a música tinha esse papel muito forte na minha vida, ali dentro. Eu quero muito agradecer vocês. Eu sei que eu tirei vocês da rota, né? Mas não tirei vocês da missão. Vocês só fizeram uma parada aqui para fazer esse bate-papo com a gente. Agradecer muito Samuel, porque foi através dele que vocês chegaram aqui. Ainda tem 2 bandejas de salgado para comer. Eu vou comer. A parte aqui já dá vazio. Bora comer. E assim, cara, muito sucesso, Amém. né? Muitos lugares. E eu quero desde já profetizar sobre a tua vida esse lugar, né, internacional para você pisar. Que Deus continue te abençoando e essencialmente abrindo portas para que você leve essa mensagem. Que Deus abençoe demais a sua vida.
E continue cantando e encantando pessoas através da sua voz, né? Através das mãos do Caetano, que eu tenho certeza que são abençoadíssimas, viu? Deus abençoe. Um abração para quem ficou aí com a gente até agora. É mais um Hora 7 e fique ligadinho aí que terça-feira que vem tem mais.